Paz do Senhor, irmãos e irmãs da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, quem vos fala é a irmã Edna, a tia Edna. Veja só, neste dia estamos comentando com vocês a nossa lição, que fala sobre os livros de Samuel, Reis e Esther. Vamos conhecer histórias de reis e rainhas. Iremos debater hoje a lição de número 6. O rei que fez escolhas certas. O nosso objetivo é que as crianças compreendam que precisam obedecer a Deus e guardar sua palavra para fazer escolhas certas. Nosso objetivo com essa faixa etária, só vai conseguir ser atingido se nós trabalharmos justamente dentro da personalidade dessas crianças, que na sua maioria não são alfabetizadas ainda e que precisam de uma atenção a mais por parte do professor, no sentido de trabalhar os visuais, de trabalhar as músicas. E na situação de construir com as irmãs essa lição de hoje, a gente pensou assim que fica muito bom quando a gente dispõe de materiais de emborrachado, uma coisa que já está bem definida, bem arrumada. Mas isso não é a realidade da maioria das nossas congregações. Então, assim, a gente pode ampliar justamente as nossas aulas quando a gente usa coisas do nosso dia a dia, nós que somos donas de casa. Então, foi justamente o que a gente fez para trazer de subsídio para vocês nessa lição. Então, nós estamos trabalhando aqui o rei Josafá, né? Então, nós pegamos aqui um pedaço de TNT, não precisamos costurar, usamos cola, né? Dobramos direitinho para fazer o encaixe da fita e aí colocamos esses apretextos para colocar a questão da luminosidade que é do rei. A gente fez duas vestimentas para o rei, para a rainha, se fosse o caso, né? Já que a gente está trabalhando nessa lição com o livro de reis e a gente vai trabalhar reis e rainhas. Então, assim, para fazer a coroa, que tá bonita, tá linda, a gente tem que desembolsar alguma coisa, mas para fazer a coroa, eu estava lá manuseando algumas coisas na minha casa. E como eu trabalho fora, eu faço comida para o meu dia a dia e congelo. Então, eu estava lá pensando como é que eu podia trazer algum subsídio diferente que fosse acessível. Então, estava lá guardando minhas vasilhinhas e me deparei com isso aqui. Eu disse, isso aqui dá para ser uma coroa, que foi justamente essa coroazinha que a gente fez aqui, ó. Pra gente trabalhar, então já fica como foi que a gente fez isso? A gente pode utilizar outras vasilhas, pode utilizar vasilhas de margarina, vai dar só um trabalhinho porque a gente vai tirar, né? A gente não tá fazendo a propaganda da margarina, então a gente vai passar um bombrilzinho, pega uma tesoura, corta o fundinho e faz o picotado. Tira aquela parte cortante, porque a gente vai colocar na cabecinha das nossas crianças depois. Pega um objeto pontiagudo, coloca lá no foguinho para poder furar de um lado, do outro, que é para colocar o nosso elasteque. E enfeita de acordo com a criatividade das irmãs. Então, a gente colocou um elasteque aqui, isso aqui vai para a cabecinha da criança. Eu achei que a vasilha transparente ia dar mais um destaque com relação ao nosso brilho depois. E depois coloca, né, o manto na criança, para que naquele momento ele ou ela conseguisse se ver na personalidade, no personagem do nosso rei em destaque. Então, aqui trazendo somente como sugestão, né, para as irmãs, que é uma coisa acessível, dá para a gente fazer, nem que seja para ilustrar toda essa lição que a gente vai trabalhando. E também nessa perspectiva, eu me preocupei, assim, que a concentração da nossa faixa etária, ela é muito curta. Então, se você não tiver um material que realmente chame a atenção da criança e uma forma de fixar aquele conhecimento, vai ser disperso. Então, assim, a gente vai trabalhar a história, vai
fazer a repetição, porque esse público repete e aprende. Então, aqui quando fala o espaço do louvor, eu me deparei, inclusive, com um hino da nossa harpa cristã e que eu não conhecia esse hino. Então, eu peguei, fui lá, né, olhei na nossa lição como subsídio, harpa cristã, número 499. Aí eu disse, se eu com 40 anos, né, 45 anos, tenho dificuldade de colocar em prática aquele conhecimento novo a partir de um dia só, a nossa criança também. Então, vamos lá. Eu pensei que ao invés de destinar um momento de louvor nessa aula, as irmãs recebessem já as crianças, já com uma coroazinha, com algo que desse para chamar atenção, para estimular os questionamentos, e o hino já como um fundo musical, de forma que esse hino fosse se repetindo e fosse ficando gravado no coração da criança. Aí coloca lá no seu celular e vai cantando. E recebendo as crianças, movimentando o corpo e aquele sonzinho tocando. E vai repetindo até chegar o horário de começar a aula. Porque aí vai trabalhando a música, vai recepcionando os alunos, vai levantando os questionamentos. Dentro da mesma perspectiva do material reciclado que a gente usou para confeccionar a coroa do rei, a gente também, manuseando lá as nossas tampas, no nosso dia a dia, né? Então, eu me deparei com isso aqui e pensei que a gente podia fazer várias coisas com esse instrumento. Peguei um instrumento pontiagudo, acendi lá o fogo para aquecer, fiz o furinho e tive a ideia de fazer um livrinho usando a nossa própria lição. Então, eu peguei a lição da escola, essa parte que tem aqui, ó, fui lá, xeroquei, colorido, cortei direitinho, selecionei algumas partes do texto bem pequenininhas, porque de repente depois a criança pode recontar a história com você. Então a gente confeccionou, tá vendo? Um livretozinho. O cuidado que a gente tem que... O que foi que a gente usou aqui? Aqui, a tampa, a tampinha perfurada, as xerox, e a gente impermeabilizou também com outra tampa aqui, cortou. Mais uma vez, essa outra parte aqui, ó, porque uma vem na frente e outra vem atrás para impermeabilizar. Por quê? Porque essa faixa etária que a gente está trabalhando, de 3 e 4 anos, vez por outra ele vai dizer assim, tia, eu vou beber água, e de repente, se for algo que vai desbotar, ele não vai poder manusear o livrinho. Então, a gente revestiu com a tampa, né, a frente e o verso, colocou a historinha, tá vendo? Colocou as figuras e confeccionou um livrinho com a história. E ela concluiu a história, a gente concluiu a história com o nosso espaço da Bíblia, que diz, felizes os que guardam os mandamentos de Deus e obedecem de todo o coração. E terminou o livrinho. Usou aqui fita, mas pode ser um cordão, pode ser aquilo que as irmãs tiverem disponibilizado. Qual é o cuidado que a gente vai ter que ter aqui na hora de fechar o livro? Botar 1 ou 2 dedos para poder fazer o nó, para depois fazer o laço. Por quê? Porque se você apertar, não vai conseguir manusear o livro, que é uma coisa que, de repente, dependendo de quantos alunos, da colaboração que você consiga, com os pais também, para confeccionar, de repente você pode até presentear seus alunos com aquilo ali, ou ficar já de recursos disponíveis para a sua salinha. Sempre que você precisar, né, o departamento infantil também tem um recurso que ele pode manusear à vontade, né? Outra coisa também que a gente pensou foi assim, o nosso rei Josafá em questão,
o título da lição, ele traz que ele fez escolhas certas. Qual seriam essas escolhas certas? Aí você trabalharia também. Faria um círculo de emborrachado, já que a gente está trabalhando o quê? Com reis, então colocaria algo que identificasse. Aqui a gente colocou uma coroa. E o que foi que ele fez? Ele orou, não foi? Ele orou. O que foi que fez também e levou o povo a fazer? Ele louvou. E também, antes de qualquer coisa, ele obedeceu a palavra, certo? Para as crianças levarem para casa, a gente usou da mesma estratégia, porque aí é uma questão que a gente pode também, esse subsídio a gente pode fazer, que é mais prático, para o nosso estudante da escola dominical, ele levar para casa, porque as nossas crianças também evangelizam seus pais. Então, certamente, o que foi que você aprendeu hoje? A mãe e o pai iriam perguntar aos seus filhos. Então, ele estudou a história de um rei, o rei Josafá, que ele fez escolhas certas. Então, você vai sempre reforçando isso. Qual foi o diferencial do rei Josafá? Ele fez escolhas certas. Quais foram as escolhas certas? Ele obedeceu a Deus, diferente de seu pai. Ele, nos seus momentos, se apegou com Deus, orou e levou todo o povo a fazer a mesma coisa. Levou o povo para a obediência, para a oração e para o louvor. E aí a criança vai para casa, com o seu lembretezinho que a gente usou aqui. Um canudo. A gente também pode usar aqueles palitinhos, que a gente faz o churrasco. Agora, com cuidado que a gente tire as extremidades para a criança não se ferir. Colocou aqui um círculo, colocou aqui a coroazinha e atrás, a gente colocou o versículo, porque embora essa criança não saiba ler na sua maioria, mas os pais sim. Então, o pai vai olhar lá, olha que bonito, e vai ao mesmo tempo ser evangelizado e lembrar de que o sucesso da nossa vida é igual na vida do rei Josafá, se dá de quando obedecemos ao Senhor. Então, devo obedecer a Deus e guardar a sua palavra para fazer escolhas certas. E quem sabe o Senhor, através da sua criança da escola dominical, não faça um diferencial no seu lar. Às vezes o pai está lá, o pai e a mãe, com uma decisão para tomar, mas aí vai nos conselhos dos ímpios, se aconselhar com outras pessoas, sem fazer o que Josafá fez, que foi realmente no momento de aflição, quando foi afligido, quando disseram que o exército estava cercando, ele foi lá e falou com o Deus que muda todo o quadro e que nos faz ter escolhas certas. Então é isso, irmãos, que o Senhor permaneça abençoando, vocês nessa tarefa. Não é uma tarefa fácil. A gente, inclusive, reforça, que eu sei que os irmãos já fazem isso, mas que ao pegar a lição, comece pensando sobre ela durante a semana, de como você vai, porque o Senhor vai lhe dar estratégias dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, aonde você estiver. O Senhor que chamou você para essa obra, Ele vai capacitar, porque eu me vi na mesma situação, Então, na última gravação, nós ficamos com outra faixa etária, uma faixa etária que normalmente já era alfabetizada. Então, me preocupei, disse como é que a gente vai trazer, e a gente tem que pensar naquilo que a gente tem nas mãos. Logicamente, quando a gente tem recursos, condições, a gente vai, compra um material, e bonito, e lindo, e quando a gente tem, é uma bênção, glória a Deus. Mas quando a gente não tem, Deus nos dá a estratégia de criar coisas, com aquilo que a gente tem. Porque o nosso Deus, Ele nos capacita. E eu sei que os irmãos são muito criativos para isso. Que o Senhor vos abençoe. Receba o abraço dessa tia Edna com todo carinho em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.